Bom dia a todos e a todas. Eu sou o vereador Geleia Protetor, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guarulhos. Estão presentes também o vereador Geraldo Celestino, aqui do meu lado, Daniel Alves, aqui do meu lado, a vereadora Fernanda Cuti, aqui do meu lado, a grande Fernanda, me espelho muito na Vossa Excelência. E também estão aqui o Geraldo Celestino, eu já falei, o vereador Leandro Dourado não chegou, mas está já se dirigindo para cá. Pois o vereador Geraldo Celestino é o secretário da comissão, né? E o vereador Leandro Dourado é o membro da comissão. Neste momento da Comissão de Finanças e Orçamento, tenho a honra de receber a Secretaria de Finanças, que irão demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo trimestre do ano de 2025, obedecendo dessa forma o disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Estão presentes o senhor Fábio Roberto Pavão, secretário adjunto de Finanças, a senhora Ana Carolina Botelho Martins dos Santos, diretora de Tesouro, o Guilherme Costa Moreira, diretor de Gestão e Orçamento. Após a apresentação, as palavras para que os vereadores que tiverem questão relacionada ao cumprimento da meta e os munícipes poderão acompanhar o evento de forma de enviar perguntas remotas por meio de plataforma e democracia. As inscrições somente serão aceitas na hora da audiência. Agora, Paulo, com a palavra, Vossa Excelência. É o Fábio. O Fábio que vai falar? Então tá, Fábio. Bom dia a todos. Nobre vereador Geleia Protetor, como presidente dessa comissão, cumprimento os demais vereadores, demais presentes, a todos que nos estão ouvindo pelos canais de mídia, YouTube, Instagram. E estou aqui representando o secretário Ibrahim, secretário das Finanças, né? Secretário das Finanças. E quem fará a apresentação nossa é o Guilherme, qual passo a palavra. Obrigado, secretário. Bom dia, vereadores. Bom dia às equipes e todos que nos acompanham. Vimos aqui hoje a Secretaria de Finanças, mais uma vez, apresentar os resultados fiscais do segundo quadrimestre de 2025. Se lá nas audiências orçamentárias de LDO e LOA nós pactuamos objetivos e metas para o exercício de 2025, nessa oportunidade agora, vimos aqui dar transparência, prestar contas do cumprimento daqueles objetivos e metas pactuados lá nas nossas leis orçamentárias. Basicamente, a gente vai apresentar aqui o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2025, o RGF, e o RREL, o relatório resumido da execução orçamentária do quarto bimestre de 2025. No RGF, a gente vai falar ali dos limites que a Lei de Responsabilidade impõe para nós, de gastos com pessoal, endividamento, dentre outros. E no RREL, ele vai falar daquelas metas que nós pactuamos lá na LDO, como meta de resultado primário, de resultado orçamentário, resultado nominal. Vamos começar aqui tratando, inicialmente, de receitas e despesas. Quando a gente olhar para receitas e despesas, é bom que tenhamos em conta dois indicadores macroeconômicos. Minimamente esses dois. Quando for interessante, eu cito os demais, mas minimamente a gente vai ter que estar atento aqui à variação de IPCA e PIB do período. O IPCA acumula 5% de variação nos últimos 12 meses. O IPCA é o nosso índice de inflação oficial.
O que ele vai significar? Ele vai significar, em termos bastante simplórios, ele vai significar a perda de valor da minha moeda ou o encarecimento dos serviços e produtos. Isso, naturalmente, vai ter reflexo em tudo aquilo que a gente arrecada e também naquilo que a gente paga. De outra forma, o PIB, que nos últimos 12 meses acumula uma variação de 3,2%, ele vai demonstrar para mim o quanto a nossa economia cresceu. E quando a economia cresce, naturalmente, as minhas receitas também são influenciadas por esse crescimento. Começando falando de receitas, e aqui o nosso recorte de tempo é receitas arrecadadas até 31 de agosto de 2025. Então, chamando as nossas receitas total aqui na nossa primeira divisão, nós vamos dividir as nossas receitas em receitas correntes, que são aquelas provenientes da própria ação do Estado. São tributos, são contribuições, são taxas pela prestação de algum serviço, são transferências de tributos arrecadados no Estado ou na União, por exemplo. Já as receitas de capital são aquelas receitas provenientes de empréstimos, de transferências de capital de outros entes. Deduções da receita corrente são principalmente aquelas para a formação do Fundeb. Então, por exemplo, quando eu recebo uma transferência de ICMS do Estado, ela vem deduzida de 20% do valor que é destinado ao Fundeb. As receitas correntes somaram, nesses 2 primeiros quadrimestres, 4,6 bilhões. Isso significa 5% a mais do que o mesmo período do ano passado. Já as receitas de capital, 155 milhões, 60% a menos que o mesmo período do ano passado. Grande parte dessa diferença aqui explicada pelos recursos do Baquirivu e do Desenvolve São Paulo, que estavam em plena execução no último exercício, e no exercício atual o Desenvolve São Paulo já com volume expressivamente menor e as obras do Baquirivu já caminhando numa fase de andamento menos acelerado que no ano anterior. Como receita líquida total, 4,43 bilhões, apesar de 0,3% negativo, a mesma receita do último exercício no período. Ainda falando de receitas, a gente vai falar aqui agora de um efeito chamado sazonalidade. Sazonal é adjetivo, é característica de tudo aquilo que varia de forma cíclica e previsível. Então, assim como as temperaturas do mês de dezembro são em média mais altas que as de maio, assim como um ipê floresce em setembro e não nos outros meses, a gente vai ter receitas que se acumulam em determinados meses e não em outros. E aí, as 2 primeiras receitas para a gente comparar aqui, uma altamente sazonal, que é o IPTU, outra pouco sazonal, que é o ISS-QN. A gente vai ver, nesse gráfico de radar, quanto mais próximo do centro do radar, menor o valor. Quanto mais distante, maior o valor arrecadado. Então, a gente vai ver que, dentro de um mesmo exercício, a receita de ISS-QN se distribui de maneira bastante uniforme, varia pouco. E outra coisa que a gente vai constatar, ela cresce ao longo dos anos. A linha verde ali, 2022... é superada por 2023, que é superada por 2024, e em 2025, mais uma vez, o ISS-QN segue maior do que no exercício anterior. Por acaso, o mês de agosto é o nosso recorde histórico de arrecadação de ISS-QN. Só no mês de agosto a gente arrecadou 103 milhões nesse único tributo. Quando a gente olha para o IPTU, a gente vê que é um perfil completamente diferente de distribuição da receita. Naturalmente, porque o IPTU tem desconto para o pagamento em parcela única, que tem bastante adesão no município aqui, a gente vai ver que em janeiro a gente acumula grande parte da receita de IPTU. Um pouco dela se estende para fevereiro e, a partir daí, só aquele pagamento parcelado. Então, se lá em janeiro a gente ultrapassa 200 milhões de reais arrecadado em IPTU, no restante do exercício, atualmente esse número não passa de 27 milhões mês. Então, o efeito que o IPTU causa no município é agrupado no primeiro quadrimestre. Então, a gente vai ver mais à frente que o desempenho do IPTU nesse exercício ele segue abaixo do projetado na LOA, mas o efeito no segundo quadrimestre é muito mais arrefecido em relação ao que foi no primeiro quadrimestre.
Outro efeito que a gente vai observar do IPTU, se lá no ISS a gente vê uma tendência de crescimento entre o exercício, entre os exercícios, aqui no IPTU a gente vai ver a sobreposição das linhas. Natural também, dado a política de congelamento do IPTU que a cidade aplica nos últimos, ao menos 8 anos, e isso faz que o valor nominal do IPTU seja o mesmo. Então, é natural que a gente não observe aqui crescimento, já que o congelamento retorna ele ao valor nominal de 2017. Olhando o mesmo fenômeno aqui para outras duas receitas, essas de transferências correntes, ou seja, arrecadadas pelo Estado e transferidas aqui ao município, o ICMS, assim como o ISS, também tem um caráter pouco sazonal, ele se distribui de maneira uniforme. Se lá no ISS a gente viu uma tendência de crescimento nos últimos exercícios, resultado do trabalho do município em melhorar a sua eficiência de arrecadação, aqui no ICMS a gente já não tem tanta gerência sobre os resultados, ficando bastante reféns da transferência. Então, a gente vê que, sim, a receita de ICMS é maior em 2025 do que foi no ano anterior, mas sem aquela tendência clara de crescimento dos últimos exercícios. Se a gente lembrar, lá em 2023, o ICMS teve uma queda grande, que a gente observa ela aqui, veio se recuperando em 2024, 2025 segue a se recuperar também. Já no IPVA, outro tributo que é bastante sazonal. O IPVA, a gente vê que ele é um pouco mais distribuído que o IPTU, porque ele é parcelado em menos vezes que o IPTU. Então, a gente vê a parcela única dele se agrupando bastante em janeiro, mas ele continua arrecadando bem até junho, e depois disso a receita já cai bastante. Aqui a gente vê que ele vem crescendo ano a ano, e em 2025 ele supera os exercícios anteriores. Olhando aqui agora para o desempenho das nossas principais rubricas de arrecadação, a nossa principal receita, o ICMS, até o momento arrecadou 74 milhões a mais do que a meta para o período. Então, até 31 de agosto, eu arrecadei 74 milhões, além do que eu esperava para esse período. O IPTU, resultado negativo, a gente arrecadou 173 milhões a menos do que o esperado, e aí explico onde está o problema na projeção da LOA. Se lembrarmos bem, o congelamento do IPTU foi aprovado aqui na casa no mesmo momento em que foi aprovada a LOA, ou seja, aquela redução não estava contemplada na previsão inicial de receita da peça orçamentária, e daí essa distorção. Mas também, apesar de negativo, ela é compensada pelo bom resultado do, por exemplo, ICMS e o ISS. O ISS, nosso grande resultado positivo aqui, superando mais de 100 milhões do que foi projetado para o período. Esse ano a gente estima que vai conseguir chegar a 1.150 bilhões arrecadados em ISS, que é o nosso recorde histórico. IPVA apresenta bom resultado, o imposto de renda retido na fonte levemente negativo, dívida ativa, um resultado abaixo do que a gente esperava para o período, FPM ok, e as demais receitas não causam grande preocupação. Olhando em número, aquele mesmo gráfico agora, olhando em valores, a gente vai olhar lá na última linha, aquela receita total. Por mais que a gente tenha algumas rubricas com desempenho aquém do esperado, no total, a gente está nesse momento, ou seja, em 31 de agosto, 117 milhões acima da previsão. Tudo indica que vamos cumprir com sucesso a meta de receita prevista para 2025. Vamos agora entrar em despesas. A gente tem dois agrupamentos aí. O da esquerda é a execução orçamentária de 2024, na direita, a execução orçamentária de 2025. Pontilhado em azul mais escuro, a receita orçada inicial, e a gente vê que nos dois exercícios ela cresce no orçado atualizado em relação ao orçado inicial. Cresce por quê? Cresce porque eu tenho a abertura de superávit das sobras financeiras que eu abro em novo orçamento durante o exercício. Cresce porque eu capto recurso de emendas, eu capto recurso de transferências que não estavam na previsão inicial. Então, esse movimento de o orçamento crescer durante o exercício é um movimento natural. A gente vai olhar para os dois e a gente vai ver que, quando a gente olha para empenhado, no mesmo período do ano passado, tínhamos empenhado mais do que nesse ano, tínhamos liquidado mais do que nesse ano. Natural, primeiro ano de governo,
tem um tempo de estudo, de aprendizagem, de entender a situação que a atual administração recebe à prefeitura, então é natural que no primeiro ano a execução seja um pouco mais lenta e que entre em caminho natural e normal a partir daí. Coisa interessante a gente perceber é que no mesmo período do ano passado, a diferença entre despesas liquidadas e pagas era maior. Ou seja, eu tinha um passivo maior a pagar nesse momento no ano passado do que eu tenho esse ano. Esse ano, a diferença entre liquidado e pago é muito menor do que era no passado, sinal de que as despesas vêm sendo pagas mais em dia do que no nosso passado recente. Olhando a composição das nossas despesas, se lá nas receitas tinha receitas correntes e de capital, aqui na despesa também agrupamos dessa mesma forma. Despesas correntes são aquelas próprias da atuação do Estado. Então, pessoal e encargos, já até o momento 1,46 bi executado, 6,5% a mais do que no mesmo período do ano passado. Juros da dívida, 98 milhões. Outras despesas correntes, que está todo o custeio da máquina pública aqui, 2,7 bi, 4,41% menor do que no ano anterior. E nas despesas de capital, os investimentos, 493 milhões, inversões financeiras, 1,40 milhões e 91 milhões em amortização da dívida. Quando eu olho aqui agora, essa despesa executada, e quando eu digo executada, eu digo empenhada, por secretaria. Então, eu vou mostrar aqui o percentual, esse número que a gente está vendo escrito aí em cada secretaria, é o percentual executado, é o quanto eu empenhei do total que eu tenho de orçamento disponível. E o tamanho da barra está proporcional ao tamanho do orçamento. Então, a gente vai ver que os maiores orçamentos ali são disparados, saúde e educação, acompanhados de encargos, depois vem a Secretaria de Gestão por conta da folha, obras, SAR, e o percentual de execução delas. Então, a gente vê na saúde ali 76% do orçamento executado até o momento, é um número próximo ao esperado. A gente vê outras secretarias, por exemplo, a de transporte, 87%, o valor elevado, acima do esperado. Seguindo agora para o relatório resumido da execução orçamentária. Vou apresentar cada um dos anexos. O primeiro anexo é o resultado orçamentário. Resultado orçamentário nada mais é do que a diferença entre as receitas orçamentárias e as despesas orçamentárias. Aqui nesse diagrama de Sankey, a gente vai ver do lado esquerdo as receitas, e aí mais à esquerda elas detalhadas em receitas tributárias, de contribuição, patrimonial, serviços, se agrupando ali nas receitas correntes, as receitas de capital, de operação de crédito, alienação de bens, transferências, e as receitas intra-orçamentárias. Do lado direito, a gente vai ver as despesas. Sendo as despesas menores que as receitas, a gente tem um saldo positivo, que é um superávit orçamentário. Ou seja, até esse momento, eu tenho em receitas 523 milhões a mais que despesas orçamentárias, um superávit orçamentário de 523 milhões até 31 de agosto. Então, o anexo 2, ele traz as despesas por função administrativa. Função administrativa é o maior nível de agrupamento das despesas, definido lá na portaria 42 de 99, do Ministério de Orçamento à época. A gente vai ver aqui que nossa maior despesa, educação, como esperado, 25%, até 31 de agosto. Saúde, 24%, também, outra. Administração, 16%. Urbanismo, 13%. Encargos, 9%, e assim por diante. O anexo 3 do réu vai trazer para a gente aqui o cálculo da receita corrente líquida. Receita corrente líquida, que nada mais é do que as receitas correntes efetuadas as deduções. A importância da receita corrente líquida aqui é que ela é parâmetro para o cálculo de todos os limites da lei de responsabilidade. Então, ela vai sempre falar de limite de gastos em X% da receita corrente líquida, limite de operações de crédito em X% da receita, sempre em um percentual da receita corrente líquida. Então, aqui é o parâmetro que vai servir para a avaliação de todos os limites a seguir. A receita corrente líquida
é calculada de forma anualizada. Isso significa que ela vai sempre conter 12 meses. É um mês de referência e os 11 meses anteriores. Isso porque, dessa forma, eu elimino efeitos de sazonalidade. Considerando sempre uma janela de 12 meses, eu vou sempre ter um janeiro, por exemplo, que arrecada bem, um dezembro, que arrecada bem. Sempre eu vou estar contando com a gama completa aqui. E aí, nesse momento, a gente vai ver na evolução aí de setembro de 24 a agosto de 25, uma receita corrente líquida que soma 6,4 bi. Aumenta em relação ao quadrimestre anterior, quando a gente veio aqui apresentar os resultados do primeiro quadrimestre, a receita corrente líquida era de 6,3 bi, então a gente evolui para 6,4 bi nesse momento. Anexo 4, resultado previdenciário. E aqui, resultado previdenciário, mais uma vez, nada mais é do que a diferença entre as receitas previdenciárias e as despesas previdenciárias. O IPREF, hoje, trabalha com 2 fundos. Fundo capitalizado, aquele fundo onde estão alocados os servidores admitidos após o mês de setembro do ano 2000, e o fundo financeiro, com servidores admitidos antes de setembro de 2000. A gente vai ver perfis bastante diferentes nos 2 fundos. Lá no fundo capitalizado, a gente vai ver em azul as receitas, então a gente vai somando uma a uma, para depois vir subtraindo as despesas previdenciárias ali. Então, a gente vai somar receitas de contribuições dos segurados, a contribuição patronal, a receita patrimonial, que é a rentabilidade dos recursos aplicados, e aí efetuadas as deduções ali das despesas, que são pequenas, natural. Eu estou pegando aqui os servidores transpostos, por exemplo, então eu tenho uma massa de ativos muito maior do que a minha massa de inativos. Então, eu tenho poucas aposentadorias nesse momento, poucas pensões por morte. Isso faz eu ter uma diferença entre receitas e despesas no fundo capitalizado da ordem de 304 milhões. Então, o fundo capitalizado tem um superávit previdenciário de 304 milhões nesse momento. Natural pela sua própria composição. Já o fundo financeiro, também natural pela sua própria composição. Já é um fundo de servidores admitidos há mais tempo, a sua maior massa de aposentados e pensionistas, então, naturalmente, a sua despesa com aposentadorias e pensões por morte são muito maiores do que suas receitas. Então, quando a gente faz a diferença entre receitas e despesas, a gente chega numa insuficiência financeira da ordem de 115 milhões. Então, isso significa que a Prefeitura complementa esse valor mês a mês para fazer frente à insuficiência financeira do Fundo Financeiro do Previdenciário. Anexo 5 vai falar do resultado nominal. Resultado nominal, ele é a variação de todas as minhas receitas e despesas, incluindo aquelas com juros e encargos da dívida. Na prática, por outra metodologia, o meu resultado nominal mede a variação da minha dívida fiscal líquida entre os 2 períodos. Então, eu vou estar olhando aqui o encerramento do exercício de 24, 31 de dezembro, que eu tinha uma dívida fiscal líquida de 2,3 bi, que era composta ali da forma que a gente divide ela aí, efetuadas as deduções, os restos a pagar, os haveres financeiros. Essa dívida de 2,3 bi em 31 de dezembro de 24, em 31 de agosto de 25, estava em 1,7 bi. Ela reduz da ordem de 518 milhões. Então, eu tenho um resultado nominal positivo, ou seja, eu tenho uma redução da minha dívida da ordem de 518 milhões. Lá na LDO, pactuamos como meta 244 milhões, a redução da dívida esperada para o exercício. Então, nesse momento, a gente está reduzindo a dívida além do que fora esperado lá na LDO. O anexo 6 vai trazer o resultado primário. Se lá, no resultado nominal, era a diferença entre todas as receitas, inclusive aquelas do serviço da dívida, da amortização e juros da dívida, no resultado primário, eu excluo as receitas financeiras e as despesas financeiras. Então, eu não vou ter aqui, por exemplo, a minha receita patrimonial, que é aquela de juros dos meus recursos aplicados, e não vou ter aqui as despesas com amortização e juros da dívida. Da diferença dessas receitas ali, receitas de impostos, contribuições, transferências, menos as despesas, que são pessoal, despesas correntes e investimentos,
me sobra uma diferença da ordem de 213 milhões. Ou seja, eu tenho um resultado primário positivo, um superávit primário, nesse momento, de 213 milhões. Na LDO, pactuamos que seria aceitável um resultado negativo até 234 milhões. Então, ainda enquadrados dentro da meta da LDO ao final do segundo quadrimestre. Anexo 7 vai falar de restos a pagar. E aí, restos a pagar, vamos separar eles em duas grandes categorias. Restos a pagar processados e restos a pagar não processados. E aí, conceitualmente, primeiro, restos a pagar. É tudo aquilo que sobrou de despesa do exercício anterior que não foi quitado, que não foi pago. E aí existem duas ocasiões para restos a pagar. Os restos a pagar processados é aquilo que, em 31 de dezembro, eu já tinha uma nota fiscal emitida de um serviço prestado, que estava devidamente atestada pelo fiscal do contrato que o serviço foi prestado, com uma nota de liquidação emitida, faltando apenas o pagamento. Esses são os restos a pagar processados. Restos a pagar não processados são aquelas despesas que eu contratei, eu empenhei, eu executei o serviço, mas ainda não foi medido. A nota fiscal não foi emitida pelo fornecedor, então ainda não foi medido, ele está só empenhado. Ainda carece de validação se o serviço foi devidamente prestado, a nota ser recebida, ser liquidada para então ser paga. Dessas duas situações, dos restos a pagar processados, até o momento foram pagos 235 milhões, cancelados 1,8 milhões, restando um saldo ainda a pagar de 148 milhões. Dos restos a pagar não processados, nós liquidamos 6 milhões, pagamos 25, cancelamos 20 e ainda resta um saldo de 22 milhões a serem pagos. Anexo 8, gastos com educação. E aí o limite constitucional aqui, 25%. Nesse momento, a gente considerando as despesas empenhadas, já aplicamos no ensino 973 milhões, que correspondem a 29% da receita de impostos do período. Aí um gráfico que traz um histórico, que lá no passado, agora já um passado distante, vínhamos de um histórico de não cumprimento da aplicação em educação. No histórico recente, a gente vem sempre cumprindo, nesse momento 29%, mas a gente fala aqui de despesas empenhadas. Então, pode ser aqui que tem contratos que já estão empenhados até o final do exercício, então esse número fica um pouco distorcido nesse momento. É natural que ele encerre o exercício mais próximo dos 25%, 26%. Anexo 12, e aí já pula direto do 8 para o 12, porque não são obrigatórios nos réus, durante o exercício, a confecção dos demais. Lá no de encerramento do exercício estarão todos, né, a lista completa de anexos. Réu anexo 12, gastos com saúde, aqui o limite mínimo constitucional de 15%, nesse momento 25% empregado em saúde, bastante acima do limite e dentro de um histórico de execução recente, aqui condizente com o nosso histórico. Último anexo do réu, o anexo 13, gastos com PPP. A lei das PPPs vai limitar o meu gasto com PPPs a 5% da minha receita corrente líquida. Em 2024, 0,7%, em 2025, até o momento, 0,5%, e a previsão para os demais anos, em caso de execução plena das PPPs, hoje a gente tem ativas aqui duas PPPs, a PPP da iluminação e a PPP do Hospital Infanto Juvenil. Então, por hora, a execução ainda aquém do potencial máximo delas. Entrando agora no relatório de gestão fiscal, primeiro anexo dele, limite de gastos com pessoal. E aí o nosso gasto com pessoal total bruto de 2,8 bi nos 2 primeiros quadrimestres. Aqui, 80% desse gasto em pessoal ativo, 10% em inativos e 10% em despesas com pessoal terceirizado. Nesse momento, lá em 31 de agosto, 41,9% da receita corrente líquida gastas com pessoal. Dentro do limite ali, o limite de alerta ao primeiro em 49%, prudencial em 51% e máximo em 54%. Um gráfico do nosso histórico aqui, desde que é mensurado dessa forma, né, lá pela Lei de Responsabilidade Fiscal, desde 2002 aqui até 2025,
Então, com alguma folga nesse momento em relação ao limite. Limite de endividamento. E aí, quando a gente fala de endividamento aqui, estamos falando de dívida consolidada. Só primeiro um conceito anterior ao da dívida consolidada. Podemos falar, quando falamos de dívida, em duas formas de dívida. A dívida flutuante, que é aquela dívida com exigibilidade curta, com exigibilidade menor do que 12 meses, então ali os restos a pagar, por exemplo, elas não entram nesse limite de endividamento aqui. E a dívida consolidada, é toda aquela dívida com exigibilidade maior do que 12 meses. Então, dentro da nossa dívida consolidada hoje, basicamente nós temos a dívida contratual, que eu vou detalhar a seguir, somando 1,6 bilhões, e a dívida de precatórios, 1,1 bi. Detalhando aqui a nossa dívida contratual, o que compõe, além dos precatórios hoje, a dívida do município? Nossa maior dívida, o INSS, são 4 parcelamentos lá de INSS devidos antes de 2017, que hoje somam 563 milhões de saldo devedor. CAF Baquirivu, 464 milhões de saldo devedor. Programa Saneamento para Todos, que recebeu recursos lá em 2014, 2015, tem um saldo devedor ainda de 243 milhões. Programa Protransporte, 101 milhões. Finisa, 84. Desenvolve São Paulo, 73, assim por diante, somando 1,6 bi. Aqui o limite de endividamento, mais uma vez, uma visão histórica, desde 2002 até 2025. A gente vê que extrapolou esse limite entre os exercícios de 2012 e 2016, chegando a um máximo ali de 165% da receita corrente líquida comprometidos em dívidas. E, nesse momento, a gente mantém, mais uma vez, no nosso mínimo histórico, 27,9% da nossa receita corrente líquida comprometidos na dívida do município. Dívida previdenciária, e aqui, mais uma vez, segue aquele fator de dívida negativa, o mesmo cenário que víamos no encerramento do exercício anterior, apenas evoluído, né? Então, existe uma dívida de passivo atuarial da ordem de 1 bi. No entanto, a gente vê que hoje o Instituto de Previdência conta com 2,2 bi de disponibilidade de caixa, ou seja, esse é saldo financeiro na conta corrente. Então, por mais que exista uma dívida, existe saldo suficiente para lastrear ela. Isso deixa a gente com uma dívida consolidada líquida negativa de 1,3 bi. RGF anexos 3 e 4, ele vai falar de garantias concedidas. Não temos garantias concedidas, então, longe do limite. E em operações de crédito, longe do limite de 16% também, estamos apenas com 1,92%, atendendo ao que diz a lei de responsabilidade. Agradeço a atenção de todos, fico à disposição para qualquer esclarecimento necessário. Obrigado. Também gostaria de anunciar a presença da vereadora Carlinda Tinoco, também da Luana, assessora do vereador Pastor Adalberto, Rafael, assessor do delegado Mesquita. Algum vereador quiser o uso da palavra? Todos os vereadores esclarecidos? Quero fazer uma consideração. A vereadora, com a palavra, a vereadora Fernanda Couto. Bom dia, presidente Geleia, demais vereadores e vereadora Carlinda. Cumprimentar Guilherme, que eu até comentei aqui com os vereadores, Guilherme, que você está apto a ser o secretário. Aliás, sempre com muita gentileza, vem até aqui à Câmara, a postura que eu também esperava do secretário Ibrahim, de vir aqui, ter um respeito com a Câmara Municipal de Guarulhos e prestar essas informações para os vereadores e para as vereadoras. Então, quero te parabenizar pelo seu trabalho e sempre pela sua disponibilidade. Eu acredito que tem algumas informações que nós vamos investigar e vasculhar com mais cuidado, porque eu fiquei um pouco surpresa de ver o orçamento que está sendo empenhado na saúde e na educação, e com tanto recurso sendo aplicado nessas áreas, eu ainda não consegui entender qual é o motivo de ainda faltar vaga e de faltar médicos na cidade.
Nós não temos médicos especialistas na cidade de Guarulhos e tem um valor que está muito acima do que é o mínimo obrigatório de 15%. Nós estamos falando de investimento de 25%. Então, cadê esse dinheiro? Está sendo empenhado onde? Se não tem especialista na cidade, se nós não temos equipamentos de saúde suficiente para atender toda a população, se nós temos equipamentos que estão precarizados, inclusive, sem AVCB, sem a autorização da vigilância sanitária. Então, nós precisamos entender onde é que está indo esse dinheiro. Se, na prática, tem um investimento tão grande, mas, quando a gente olha para a unidade, para as estruturas, não está chegando lá. Então, isso chamou muito a minha atenção, tanto na saúde quanto na educação, repito. Uma outra situação que também chama a minha atenção, ainda na questão da arrecadação, e que eu acredito que uma SEI que foi instalada nessa casa vai nos ajudar a desvendar o que está acontecendo, é em relação à arrecadação do IPTU. Nós precisamos mensurar de forma exata o impacto das fraudes que estão acontecendo no IPTU, o impacto para a arrecadação da cidade. Tanto do que foi fraudado do ponto de vista de alteração de imóveis, quanto daquilo que a gente deixou de arrecadar por não cobrar dívida de quem deve mais de milhões de IPTU para a nossa cidade. Ou seja, esses números não me deixam nada feliz, tá certo? Primeiro, porque eu acho que eles não refletem a realidade da ponta. Segundo, porque é uma arrecadação muito aquém do que Guarulhos tem potencial. E, na minha avaliação, o fato da arrecadação estar aquém não diz respeito a, por exemplo, essa atualização que várias famílias de trabalhadores e trabalhadoras estão recebendo do IPTU, que, aliás, me chama a atenção os imóveis estarem sendo medidos com drone, ao invés de serem medidos com cadastradores, que é algo que nós também vamos nos debruçar para entender o que é que está acontecendo de fato. Mas o fato objetivo é que a cidade está deixando de arrecadar porque não cobra milionário. Que nós precisamos investigar também os motivos, e é por isso que na SEI, que investiga as fraudes do IPTU, vereadora Carlinda, nós solicitamos a informação de todos os grandes devedores da cidade, quem deve de 1 milhão para cima, o que está sendo executado e o que não está sendo executado, porque nós precisamos entender por que a cidade não está cobrando IPTU de quem é milionário. Isso tem um impacto muito grande no nosso orçamento, porque eu tenho certeza que, se a gente arrecadasse dos grandes devedores, certamente o nosso orçamento seria muito melhor e nos possibilitaria investir em outras áreas, que me preocupou ali o grau de investimento, como, por exemplo, a assistência social. Vocês repararam o percentual de investimento na assistência social? Salvo engano, 1%. Isso é inadmissível numa cidade que ainda enfrenta graves problemas de desigualdade social e econômica, que também enfrenta um grave problema de população em situação de rua, que enfrenta um grave problema de pessoas na fila do aluguel social, na fila de moradia, na fila de outros programas sociais. Ou seja, a cidade não está investindo em assistência social? Isso também chamou muito a minha atenção. Assim como outras áreas que também são relevantes, como a cultura. Me chamou a atenção do volume de investimento no transporte, 87% de investimento, e a gente não tem ônibus suficiente para toda a cidade. Se vocês pegarem regiões como Água Azul, as pessoas só têm ônibus de 1 em 1 hora. Onde é que está esse dinheiro, se não tem mais ônibus circulando? No começo do ano, a prefeitura anunciou a compra de mais veículos, acho que não passou de 10, e parou aí. O maior investimento foi pintando ônibus. Mas não se comprou mais ônibus para a cidade. Onde é que está esse dinheiro? Está sendo investido no quê, de forma objetiva? E, aliás, a gente arrecada muito no transporte, que, para mim, é um dos escândalos da cidade, é ter várias tarifas de valores diferentes e que, na minha avaliação, não faz sentido. Foi uma inovação do governo Guti, que o governo Lucas está mantendo, assim como manteve o mesmo secretário, que, aliás, seria interessante ele vir explicar até essas diferenças de uma gestão para outra, considerando que ele fez parte da gestão anterior e está nessa. Então, eu não consigo enxergar na cidade o que
essas informações que a Secretaria está trazendo para a gente. Então, deixo aqui registrado que, para mim, isso aqui, na prática, não existe. Basta ir em qualquer unidade de saúde, basta ir em qualquer escola. Aliás, recentemente, eu estive numa escola, junto com o secretário, lá na região do Bambi, uma escola que qualquer cidade que tem um entendimento de educação e de cuidado com as crianças jamais permitiria que tivesse uma creche num lugar daquele, com escada para as crianças chegarem até a escola. E não é uma escadinha, é uma escadaria. Com falta de segurança, com salas muito pequenas, sem um refeitório adequado para as crianças. Ou seja, o que chama a minha atenção e o que vai me motivar a vasculhar tudo isso é saber que esses investimentos que estão colocados aqui, na prática, eles não existem. E aí, qualquer vereador, qualquer vereadora que for numa escola, numa unidade de saúde, consegue conferir isso na prática. E, melhor ainda, se a gente tiver uma audiência dessa, e trazer o povo para vir falar aqui qual é a prática, o que eles estão sofrendo no dia a dia na hora de acessar os serviços públicos. Se a gente, além da transmissão ao vivo, mobiliza uma audiência pública para o povo vir falar se esse dinheiro que está sendo empenhado na saúde está existindo na prática, nós vamos entender que tem algo muito equivocado aqui na cidade e que eu, como vereadora, não vou medir esforços de entender onde é que está esse dinheiro. Obrigada. Palavra ao vereador Geraldo Celestino. Eu ouvi atentamente a vereadora Fernanda fazer uso da palavra, e a retórica da oposição é sempre a mesma, né? Eu vou falar um pouco do governo anterior, que, quando pegou o município das mãos do PT, o município nem crédito tinha, vereador Geleia. Nem crédito tinha, porque estava sujo a nível de certidão negativa de débitos. Nós estávamos devendo o FGTS, Fundo de Garantia, INSS do funcionário público, a cidade totalmente sem dinheiro, totalmente arrebentada em infraestrutura urbana, Secretaria do Meio Ambiente com uma equipe só de poda de árvore, uma equipe de poda de grama, a cidade suja, a cidade arrebentada, quase 7 bilhões de dívidas, Teve erros do governo anterior? Teve, mas teve suas virtudes. E quando entregou o governo nesse último ano, que eu sempre falo, o governo anterior perdeu a mão a nível das finanças do município. Nós pagamos, só de janeiro até agora, vereador Daniel Alves, 200 milhões de restos a pagar do governo, que eram obras necessárias, era serviços necessários, serviços de limpezas urbanas, a zeladoria da cidade, medicamentos que não tinham nos postos de saúde, ainda faltam alguns, mas a Secretaria da Saúde está reorganizando. Então, não adianta vir aqui na tribuna só fazer crítica ao governo, Cadê o dinheiro? Cadê a estruturação do município, que já vem desorganizada desde o governo do PT? Foi feita uma reforma administrativa agora na Secretaria da Fazenda, que eu tenho certeza que vai aumentar a arrecadação. O mês passado, conseguimos arrecadar em torno de 100 milhões só de ISS. Deu um salto aí a arrecadação do município. E com a reestruturação que foi feita na parte administrativa da Prefeitura, tenho certeza, o objetivo desse governo, vereadora Fernanda, é chegar até o final desse mandato com um orçamento de 10 milhões, 10 bi. Campinas, que é o mesmo potencial econômico de Guarulhos, vereador Geleia, arrecada 11 bilhões ao ano, vereadora Carlinda, 11 bilhões ao ano, e uma cidade do tamanho de Guarulhos não chega a 6 bilhões e meio. Como você vai fazer? Quase 2 bilhões para pagar funcionário público, 1,5 bilhão na saúde, 1,7 bilhão para a educação. Ali está o dinheiro. Está o dinheiro da educação, na saúde, da infraestrutura, nas dívidas. Foi pago 200 e poucos milhões de precatórias, de dívidas de governo anterior que foram acumuladas. Ali está o dinheiro que foi gasto pelo município. Então, devagar com dor, que o santo é de barro. Porque, olha, é fácil fazer oposição, é fácil fazer críticas. Quando for o governo, deixar a cidade aí à míngua. Tinha bairro que faltava água, 3 dias nos bairros, 3 dias sem água, 1 dia com água, outros era 4. E quando chegava, doutor César Sansuniu, que é meu amigo, quando chegava a água, vinha de madrugada, tinha que encher os baldes
para sobreviver. É assim que a cidade estava durante o governo do seu partido, vereadora. Então, estamos sentando, estamos conversando. Ontem tivemos reunião do secretariado, o prefeito colocou a situação do município no secretariado, a questão de economia, senão não chega no orçamento final do ano. Nós temos o 13º para pagar para o funcionalismo, que é primordial, tem o salário que tem que estar em dia do funcionalismo público, e está em dia. Então, o governo começou há 9 meses, o governo Lucas. Então, as críticas da senhora, eu sei que é importante nós termos oposição, mas temos que falar aquilo que está acontecendo. Talvez a senhora não tenha algumas informações, mas é o que temos, como dizia a minha mãe quando eu era pequeno, né? É o que tem para o almoço. Sentava, colocava os 8 irmãos lá na mesa, o vereador Daniel Alves, colocava os 8 irmãos, batia um ovo mexido lá na roça, e pedacinho para cada um. Mãe, só tem isso de mistura? É o que tem para o almoço. É o que tem do orçamento. É o dinheiro que a prefeitura tem. É o dinheiro que nós estamos arrecadando. Agora nós estamos lutando para melhorar a arrecadação e vai melhorar. Tenho certeza que o governo está fazendo todo o esforço, com a ajuda dos vereadores, com a ajuda da senhora. É importante fazer críticas, mas temos que fazer críticas com fundamentos. Tá? Desculpa, tenho um grande respeito com a senhora, temos uma boa relação, o governo atende a oposição, atende todos os vereadores, dá explicação, e o governo está à disposição para tirar qualquer dúvida aqui da bancada, não só da base do governo, mas com todo o legislativo, ao qual ele saiu daqui, e o governo tem um grande respeito por essa casa. Com a palavra agora o vereador Daniel Alves. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores, todos presentes. Primeiro, quero parabenizar pela apresentação. E na verdade, eu tenho uma pergunta aqui. Faço das palavras do vereador Geraldo Celestino as minhas, mas para elucidar essa questão do IPTU, porque quando a gente olha o gráfico, realmente há um impacto. E eu não creio que esse impacto tenha sido gerado por conta desta gestão, enfim, por falha na busca do recolhimento desses impostos. Eu gostaria de saber o seguinte: a vereadora Fernanda, ela levantou uma situação, ao qual todos nós vereadores somos procurados, com relação a essa atualização das edificações desses imóveis. Agora, eu me recordo que num passado não tão recente, em meados de 2012, houve um recadastramento também nos mesmos moldes, e pelo que nós acompanhamos nos municípios, principalmente aqui do estado, essa atualização ela é padrão, ela é feita de forma no aerofotogramétrico, com fotos e imagens frontais desses imóveis, e aí, obviamente, que esse cadastro ele tem uma celeridade maior, e esses ajustes devem ser feitos pontuais quando há a reclamação dos munícipes. Agora, a gente tem que deixar claro também que toda essa questão do IPTU, ela foi gerada lá atrás, quando houve alteração da lei do imposto, tirando e alterando a forma de apuração do IPTU. Naquela época, me lembro que a legislação ela versava sobre o material da construção. E aí ela foi alterada para os tipos construtivos, gerando, inclusive, naquela época, salvo engano, o prefeito era o Almeida, um problema violento para a cidade e um acréscimo em determinadas regiões de até 300%, 400% desse imposto. E essa casa teve a sensibilidade de manter o congelamento por mais um ano, até que seja feito o estudo mais apurado, para que se possa alterar novamente a legislação, porque se não fosse feito isso, em 2026 pagaríamos 60% a mais, gerando um problema e um efeito cascata, porque a partir do momento que você tem um aumento no recolhimento do IPTU individual, a tendência é que grande parte da população também deixe de recolher esse imposto. Imagina só, de uma hora para outra você vai pagar R$ 1.000, R$ 1.200 a mais no bolso do cidadão guarulhense, isso pesa muito. Então, eu gostaria de deixar essa pergunta também aqui para você,
para que a gente deixe essa situação bem clara e transparente. Guilherme, você pode responder a pergunta do vereador? Depois nós passamos para a vereadora Fernanda, ela quer usar a palavra também. Vamos lá, vamos começar respondendo a vereadora Fernanda. Primeiro, agradeço as palavras, vereadoras, e compartilho o elogio com toda a equipe da Fazenda, que se esmera cada dia para tratar com respeito a tarefa que nos foi incumbida. Sobre falta de vagas de médicos e trabalho da educação, é muito pertinente e é papel da vereadora, de fato, investigar de perto como esse dinheiro vem sendo gasto, mas vou deixar as perguntas e os esclarecimentos para as equipes da Secretaria de Saúde e Educação, que têm audiências próprias e exclusivas para isso. O secretário Márcio, muito capacitado, vai estar disponível a esclarecer todos esses pontos. Falando lá sobre a arrecadação dos tributos, de IPTU, as investigações, a vereadora citou. No que diz respeito às investigações, todos os dados seguem em segredo de justiça, então a gente nem tem o detalhe de em que pé seguem as investigações. Mas sobre a arrecadação de fato, a Secretaria de Fazenda, na última reestruturação, foi dividida em Secretaria de Finanças, que ficou nas mãos do secretário Ibrahim, e a Secretaria de Receitas, que cuida agora da arrecadação, principalmente de IPTU e de ISS, com o secretário Paulo Godoy. A gente percebeu em Guarulhos, e era uma sensação da população sempre, de que a gente não arrecada o suficiente, de que não era condizente a receita municipal com o tamanho do município. A gente olha para Campinas, muitas vezes a gente vê comparado, e aí algumas pessoas vão dizer que não faz sentido comparar os dois municípios. Talvez em IPTU não, mas em ISS, se a gente olhar para o PIB dos dois municípios, são muito parecidos. Se a gente olhar para o PIB de serviço dos dois municípios, é muito parecido, são dois municípios com vocação de serviço. Então, deveria ser esperado que as nossas receitas de ISS fossem semelhantes. Hoje em dia, não o são. Campinas arrecada muito mais ISS que nós, mas no passado foi. E aí, vou fazer o destaque ao trabalho do secretário Ibrahim de começar a combater esses casos de corrupção, de investigar o porquê a nossa receita de ISS não evoluía, e trabalho agora continuado pelo secretário Paulo de melhorar a eficiência do nosso ISS. Então, a gente vê que a gente segue batendo recorde na arrecadação de ISS. Ainda não chegamos ao potencial máximo, tenho certeza disso, mas se a gente olhar para 2022, em que a gente arrecadou 560 milhões em ISS, agora para 2025 a gente vai ultrapassar a barreira de 1 bilhão e 100. A gente está dobrando o ISS num intervalo de tempo bastante pequeno, fruto desse trabalho e esforço. No IPTU, e aí já vou passar também respondendo a pergunta do vereador Daniel. O IPTU, o efeito dele é mais sensível e difícil de enxergar. Esse trabalho de aerofotogrametria agora, ele vem para trazer o cadastro imobiliário municipal mais próximo à realidade. Então, tudo isso, essas notificações que as pessoas estão recebendo agora são provenientes desse trabalho. E ela acontece, e como é padrão, acontece em todos os lugares dessa forma, aconteceu lá entre 2010 e 2012, né? Começou o trabalho em 2010, finalizou em 2012, por aerolevantamento. Então, passam aviões em locais onde pode voar avião, Guarulhos tem restrição, quando não pode, passam drones, fotografando a cidade de cima, passam carros tirando foto das fachadas, e tudo isso tem um trabalho de processamento de dados lá gigante para gerar esse trabalho. Estima-se mais de 80 mil imóveis construídos que não constavam do cadastro municipal. Fossem por questões envolvidas lá na investigação, fossem por desatualização, de fato, do trabalho. Então, essas notificações que as pessoas estão recebendo é resultado desse trabalho. Pode acontecer, sim, de ter divergência entre o que a empresa fotografou e o que é a realidade, e aí o contrato aceita falhas até 2%, então tudo isso é previsto, né, naturalmente, é uma foto tirada do alto, vai ter sombra, vai ter todos os problemas técnicos que podem ocorrer, mas o limite aceitável é de 2% e, nesse momento, não ultrapassa isso.
Então, as reclamações lá, os problemas de erros de medição, não ultrapassam 2% dos casos. Eventualmente, se foi caso de algum munícipe de medir errado, vem ali o contato para que eles entrem em contato com a empresa e apresentem a documentação para regularizar isso e deixar correto, para esses lançamentos acontecerem no próximo exercício, já considerando a metragem correta das casas. E, se ainda assim não resolver nesse contato direto com a empresa, o contato junto ao município, para que o lançamento que vá ocorrer no próximo exercício seja justo, para que cada munícipe seja cobrado, de fato, pela área que ele possui ali na casa dele. Todo esse trabalho de aumentar a arrecadação é para que o município seja capaz de entregar mais. A gente pode entregar mais melhorando a nossa eficiência, e é o que esse governo tem se debruçado nesses primeiros meses, entender onde a gente poderia trabalhar melhor para entregar mais com o recurso que temos, mas também para arrecadar mais. Política pública se faz com dinheiro de impostos, sejam eles diretamente arrecadados ou transferidos, mas não tem muito como fugir disso. Se a gente pretende entregar mais, a gente precisa arrecadar mais. Quanto aos investimentos, entendo que vão ter áreas em que a gente olha que, mas o valor ou o percentual investido é muito pouco, mas se a gente pensar que obrigatoriamente 25% da nossa receita a gente põe na educação, a gente está colocando outros 25% na saúde. A nossa folha leva 40% da nossa receita. O que sobra para as demais áreas, de fato, fica limitado. Então, seria vontade nossa fazer muito mais, mas é finito o dinheiro e boa parte dele já vem com destinação pré-definida. E aí é o grande desafio da gestão pública conseguir atender a essas outras áreas, como, por exemplo, a assistência social, de maneira satisfatória, de maneira digna, com essa fatia do recurso que já não vem a priori comprometida. Então, de fato, é um grande desafio, mas todo o nosso recurso é limitado e a forma da gente incrementar isso passa por arrecadar mais, que é o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Vínhamos com o secretário Ibrahim, agora nas mãos do secretário Paulo, que também vem se esmerando e fazendo um grande trabalho lá. Imagino que nos próximos anos a gente vai conseguir enxergar Guarulhos num cenário bastante diferente. Respondido? Respondido, obrigado. Agora com a palavra a vereadora Fernanda, depois passo para a senhora, tá, vereadora Carlinda? Agradecer as respostas do Guilherme mais uma vez, mas aqui, com todo respeito ao meu querido companheiro aqui de Câmara, vereador Geraldo Celestino, que eu também tenho muito respeito, quero fazer um convite a Vossa Excelência. Vamos juntos, 6 horas da manhã, pegar um ônibus saindo de lá do Água Azul aqui para o centro, para a gente ver se é crítica ou se é o que está acontecendo na cidade. Convido a Vossa Excelência a precisar de um neurologista na cidade de Guarulhos. Aí nós vamos avaliar se é crítica ou se é o que está acontecendo na cidade. Eu convido a Vossa Excelência para a gente caminhar pelas áreas de risco de Guarulhos, para a gente verificar se eu estou fazendo crítica ou se tem um problema concreto na cidade. Eu sou uma vereadora que tem muita responsabilidade com aquilo que fala e com a minha atuação aqui dentro. Não venho aqui fazer crítica vazia ao governo do prefeito Lucas, que é o governo que nós temos que debater agora. Eu sei que... E estou super à disposição, viu, presidente Geleia? Que a gente pode vir aqui fazer uma comparação do que foram os governos do PT para a cidade e do que foram os governos Guti e do que está sendo esse primeiro ano do governo Lucas. Os dados aqui que nós estamos falando de orçamento já é desse governo que a gente tem que debater agora. Então, não estou fazendo crítica vazia. Eu estou trazendo aqui o que está acontecendo na cidade. Mas, se tem dúvidas, vamos lá. Vamos perguntar para o povo. Não tem problema. Mas tem uma coisa que Vossa Excelência falou e que eu concordo. Tem muita informação que eu não tenho acesso. Isso porque o governo está com uma prática de colocar sigilo em vários documentos públicos. Que, aliás, eu já fiz requerimento aqui na casa solicitando, como, por exemplo, vereadora Carlinda, o contrato da Taúpa Pimentas Bom Sucesso dentro de um shopping. É verdade, tem muita informação que eu e a cidade de Guarulhos não tem acesso. O senhor está certo.
E nós precisamos ter. Então, também estou aqui disponível para debater os governos do PT e os governos, até porque boa parte das estruturas que tem criada nessa cidade fomos nós que criamos. Não tem problema de fazer aqui a defesa dos governos do PT, mas aqui acho que nós precisamos discutir o que está acontecendo agora na cidade e medidas para resolver esses problemas. Não dá para a gente ficar ancorado no discurso da herança maldita e olhar para esses dados e não debater sobre eles. Então, aqui quero ficar à disposição para caminhar com Vossa Excelência nessa cidade e a gente verificar se é só uma crítica ou se isso realmente está acontecendo na cidade de Guarulhos. Obrigada. Com a palavra, a vereadora Carlinda. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, cumprimento o nosso presidente Geleia, protetor dos animais e vereador. Obrigada pela oportunidade de todos os senhores que estão aqui compondo nessa mesa, também me convidar a participar também dessa audiência tão importante que é falar sobre as finanças da cidade de Guarulhos. Agradeço ao Guilherme, sempre pronto para estar aqui colocando em pauta tudo que a cidade precisa em forma de finanças. Também agradeço o Fábio, que representa também a Secretaria das Finanças, o nosso vereador Daniel Alves, também, nosso colega aqui atuante na Câmara, nosso líder aqui também do governo, o Geraldo Celestino. E é muito importante a gente estar aqui, sim, a nossa querida aqui também, vereadora Fernanda Curti, a qual eu tenho muito respeito. Estamos aqui também, vereadora, lutando com as mulheres para que a gente possa também trazer pautas importantes, não para a Câmara Legislativa, mas para os munícipes de Guarulhos. Em toda a fala aqui, eu concordo em parte, sim, tanto com a vereadora Fernanda, como nosso líder de governo. A princípio, eu não vou fazer nenhum tipo de crítica hoje ao governo, porque é muito pouco tempo ainda, 9 meses, embora a gente já tenha aqui o valor necessário que a gente vai precisar para cuidar da cidade de Guarulhos, que é uma cidade tão ampla, grande, é considerada a segunda maior cidade do estado de São Paulo, mas a gente tem que falar, sim, dos problemas na cidade, porque nós, vereadores, nós recebemos os munícipes nesta casa, e muitas vezes a gente vai somando necessidades e vê que realmente a cidade temos 4 pilares básicos, que é o transporte, a saúde, a educação, a segurança. Então, claro, o povo que está na rua, o povo que está precisando desse serviço, são eles que todos os dias sofrem. E, claro, eu não vou aqui criticar. O governo Lucas ele tem entregado muito para essa cidade em tão pouco tempo. Eu tenho acompanhado muito na ponta da cidade, porque eu ando mais na ponta, porque é muito bonito a gente falar do centro da cidade, mas eu gosto de ir aonde realmente o povo se encontra. E lá tenho ouvido bastante, assim, parece ser ainda pequenas mudanças, mas as pessoas também têm reconhecido o trabalho do novo prefeito, mas eu concordo também com a fala da vereadora Fernanda, quando a gente atende o povo e também a gente reconhece as necessidades que precisam ser mudadas. E eu não vejo nem como crítica, eu acho que a partir do momento que a gente fala tanto de algo positivo como de algo negativo, é para a gente querer acrescentar na cidade. O vereador não está aqui para derrubar governo, não está aqui para criticar, ele está aqui para somar e ver realmente a cidade, o que ela precisa mudar, se falando numa cidade tão grande como Guarulhos. Então, assim, eu quero aqui parabenizar essa manhã também, esse comprometimento de todos os colegas vereadores, o nosso líder de governo, que muito tem atuado também, tanto aqui na Câmara Legislativa, junto ao prefeito, e vamos acreditar que, em 9 meses, Guarulhos, hoje, com esse novo governo, ela está nascendo. Mas eu acredito que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, sim, a gente vai ver muito mais mudança, muito mais entrega, e a gente vai ver o povo de Guarulhos mais satisfeito com uma cidade que o povo merece. Então, muito obrigada, vereadora Fernanda, pela oportunidade também de me convidar para estar aqui na mesa, o nosso líder de governos e todos aqui que estão. E vamos continuar assim, trabalhando pelo povo de Guarulhos. Mais alguém tem mais uma palavra?
Vereadores, vereadoras? Eu só posso tirar uma dúvida com o Guilherme? Com certeza, vereadora. Porque, claro, quando se fala em orçamento, Guilherme, eu ainda estou aprendendo na cidade de Guarulhos, porque nunca fui envolvida com a área financeira. Mas quando você falou aqui no anexo 4 sobre superávit previdenciário 304 milhões, e você falou da insuficiência financeira, menos 115 milhões. Você teve uma fala que você falou assim, complementa mês a mês. Essa complementação é inserido aonde nesse fundo? Porque eu não entendi muito bem essa insuficiência financeira e esse complementa-se mês a mês. Eu fiquei com essa dúvida, Guilherme. Vamos lá, vereadora. É muito boa a questão. Seria muito fácil a gente pensar de se eu tenho superávit em um dos fundos e déficit no outro, insuficiência no outro, porque eu só não migro recurso entre eles, porque não posso. Eles são duas instituições separadas. Então, todo o recurso do fundo capitalizado ele só trafega dentro do fundo capitalizado. Então, tudo isso que os segurados e que o município aporta do fundo capitalizado fica numa conta separada, que é essa conta que está lá com 2 bilhões e 200 agora. O outro fundo, pela formação dele, por já ter mais de 90% das pessoas aposentadas, nesse momento ele tem pouca contribuição e muitas saídas com aposentados e pensionistas. Só que eu não posso pegar o dinheiro do outro fundo. O dinheiro do outro fundo é para quando as pessoas que estão nele forem se aposentar, para as pensões das pessoas que estão naquele outro fundo. Então, aqui, quando acontece a insuficiência, e ela acontece todo mês, porque o que eu arrecado no mês não é suficiente para pagar as aposentadorias e pensões, a prefeitura complementa. Então, mensalmente, a gente faz um repasse ao IPREF para que complemente essa diferença, essa insuficiência financeira. É natural e vai continuar acontecendo nesse fundo, porque ele não está recebendo novas pessoas. Ele só recebeu integrantes até setembro de 2000. Então, a gente já está falando em 25 anos sem receber novos integrantes nesse fundo. Então, já é uma massa com idade média mais elevada, com menos ativos, com a grande maioria já de inativos. Então, é natural. A insuficiência de um não pode ser completada pelo superávit do outro. Ok, Entendi. obrigada. Mais alguém? César, por gentileza. Sim, César, você não pode subir aqui em cima. Melhor. César, assessor do delegado Mesquita. Bom dia a todos. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Dar os parabéns pela exposição ao Guilherme, ao secretário Fábio, aos servidores da Secretaria de Fazenda. Agora não é mais Fazenda, né, Guilherme? Somos Finanças de novo. Finanças, né? Então tá. A questão que me traz aqui é sobre receitas no segundo quadricemestre de 25. IPTU dívida ativa. Nós temos aqui uma exposição de menos 41,52%. Poderíamos, Guilherme, atribuir essa ausência de meta 100% à ausência de uma legislação de incentivo para pagamento neste momento? Tivéssemos ali uma lei de incentivo, um PPI, você diz, né, uma anistia. Tivéssemos uma anistia, ela tem um efeito imediato de crescimento da receita. Ela causa esse efeito. Poderíamos suprir parte dessa falta de arrecadação na dívida ativa com um PPI. Só que o PPI também, e aí tanto segundo nossos próprios estudos quanto estudos do governo federal, apontam que essas anistias são uma prática que levam a uma queda na arrecadação do corrente, um mau hábito. Então, eu arrecado de imediato mais na dívida ativa, mas eu gero o mau hábito do não pagamento do corrente. Então, em longo prazo, tanto o governo federal quanto nossos próprios estudos, em longo prazo, o PPI não é algo benéfico. Mas, enfim, teria esse efeito, sim. Tivéssemos um PPI hoje,
de fato, conseguiríamos suprir parte dessa insuficiência. Grato, obrigado. Pela ordem, vereador. Com a palavra. E quando se fala em anistia, César Sansoniuk, doutor, criou uma cultura na cidade, não só em Guarulhos, mas em vários municípios. Grandes devedores que têm o poder de pagar o IPTU em dia, eles investem, compram áreas com dívida de IPTU, abate na compra a dívida de IPTU e espera para pagar na anistia. Ganham duas vezes. Ganha na compra da área que compra mais barato e ainda ganha na hora de pagar o IPTU, porque ele espera a anistia. Então, isso é uma cultura muito ruim para o município, inclusive ruim para a arrecadação do município. Eu acho que temos que exigir. É claro que tem pessoas que têm baixa renda, está com o IPTU atrasado por uma questão de desemprego, isso existe também. Mas nós não podemos, o direito de todos são iguais. Então, não dá para fazer uma anistia para pessoas que ganham até 3 salários mínimos, até 5, até 2. Não dá para você diferenciar, que a lei não permite. Então, o que o governo quer? O governo quer acabar com essa cultura da cidade, dos grandes empresários da cidade, os grandes proprietários de imóveis particulares também, que não pagam IPTU. Tá? Os bons empresários pagam em dia, as pessoas que têm dinheiro pagam em dia. Agora, os maiores mal pagadores são os grandes investidores na cidade que ganham dinheiro na Bolsa de Valores, que ganham comprando imóvel mais barato. É isso que está acontecendo. Então, o prefeito quer acabar com essa cultura. E vai vir agora a anistia da construção, que também vai dar uma arrecadação. Não é tanta quanto a anistia, mas vai vir agora a anistia da construção, porque tem muitas construções que estão irregulares e com essa anistia você regulariza todo mundo, inclusive aquele trabalhador de baixa renda que, final de semana, vai levantando a casa dele, vai aumentando. Né? E é isso aí. Bem, mais alguém com o uso da palavra? Se não tem, eu quero primeiramente agradecer o Guilherme, agradecer o Fábio, agradecer a Ana Carolina, agradecer a todos que esteve aqui presente, que estão aqui presentes, né? Quero agradecer a vereadora Carlinda, quero agradecer o líder do governo, meu amigo, irmão Geraldo Celestino, e declaro encerrada.